A Dona Lima se perdeu. Deu um pipocado aqui na internet daqui. Sérgio Pilarim. Muito bem. Bom, hoje é fazer assim uma formação de opinião, né? Depois eu faço uns comentários, como é que eu estou vendo essa situação, o que a gente tem que fazer em relação a isso. O título é Nem Conformismo e Nem Aversão. Nem conformismo na contida oposição. Vamos lá. Nem conformismo na contida oposição. Há mais de 50 anos, em todas as fases da minha vida, quer como cristão novo, integrante do movimento revolucionário 8 de outubro, do Partido Comunista Brasileiro, e agora como seguidor do Messias Meixo Sama, venho travando luta política, econômica, ideológica, quer no tempo da ditadura, com a Arena, passando pela nova república, que é o fim da ditadura militar aos dias atuais, contra os governos, quer nos níveis nacionais, estaduais e municipais, bem como nunca apoiei os congressos e muito menos o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, nunca confiei em instituições governamentais e muito menos, né, em ONGs, as não governamentais, nem das governamentais, nem das não governamentais, são as ONGs, em nenhum dos partidos políticos existentes, como todos esses que foram bem-sucedidos a chegar à presidência, PMDB, PRN, PSDB, PT, e outros que sempre ficaram beliscando as coisas, mudaram as siglas, era PFL, passou a ser DEM, PP, né? Acho que é a Arena, PDT, PSB, PV, e atualmente Rede, PSOL, PSL, e muito menos dos que se diz de centro, como o Novo. Muita gente vê que parece novo, mas não é novo, né? Nunca confiei em sindicatos e movimentos como estudantis, de professores, de sem terra e dos com terra. Eu tenho vivido, infelizmente, na maioria dos meus pensamentos, palavras e ações, sem poder praticar a construção de um Brasil justo, pleno de saúde, prosperidade e paz, pois sempre tive que participar na destruição do plantado em nossa pátria, da péssima qualidade em termos de justiça, em termos de bem-estar, de educação, de segurança, que leva à injustiça, desde a desigualdade social até a corrupção. Doença como a diarreia, pneumonia e influenza, que são chamadas de mortes evitáveis pela Organização Mundial de Saúde, pobreza como desemprego e conflito com a violência arrasadora. Em suma, na minha existência de 75 anos, foi só cuidar de mazelas e tentar encaminhar idiotas, indiferentes e indolentes para se indignarem, isto é, de ter repulsa e desprezo pelas elites políticas, econômicas e ideológicas. Então, isso que eu queria falar no primeiro ponto seria esse: nem conformismo na contida oposição que foi esses meus anos todos. Agora, nem conformismo também na perspectiva de ser situação, na oposição, e na constatação da situação. Você vê, estava lá eu quieto, sempre nesses anos todos,
Não me conformava nessa contínua oposição que eu poderia fazer. Aí veio uma perspectiva de ser situação. Quer dizer, nem conformismo nessa situação e nem na constatação da situação. Quando vi o Bolsonaro se colocando contra o PT e seus genéricos, convidando militares para entregar o seu ministério, o Sérgio Moro para a Justiça, eu passei a acreditar que agora, pela primeira vez na minha vida, elegeria um presidente da República, governador, senador, deputado, e assim apoiaria um governo, os poderes. Resumindo, ajudei a eleger um presidente e presenciei a renovação de grande parte do Congresso com a esperança de que se teria um novo executivo, preocupado em procurar soluções para as principais questões do país, e um parlamento comprometido com a ética e os interesses do povo. Desgraçadamente, não foi isso que eu estou presenciando. No início, em termos econômicos, fiquei cabreiro com esse negócio de liberalismo por não acreditar nisso. Eleito, Bolsonaro priorizou a reforma da Previdência para atender a quem? Ao mercado, não retirando nela os privilégios dos poderosos e muito menos esboçou algo em termos de uma auditoria da dívida pública brasileira. Isso é que arrebenta com o Brasil. Não quer se meter nisso, né? Em termos ideológicos, ficou batendo boca com o defunto e com a atenção voltada que nem a do Jânio Quadros, uma briga de galo e mulher de biquíni. Não que ele não tenha razão, muitas vezes, como na defesa da soberania amazônica, em termos de muita terra para indígena, onde existe muita riqueza cobiçada veladamente por países estrangeiros. Está certo. Mas as coisas não são bem assim. Não é só pela soberania, não. O pessoal está montando uma outra coisa, está dizendo uma outra coisa. Sabe o que é? Olha, você está dando muita trela para as pessoas do agronegócio. Sabe o que está acontecendo? Está deixando colocar pesticidas, estão deixando colocar várias coisas que vai prejudicar a saúde do povo brasileiro, entendeu? Então não tenta camuflar a coisa, não. Tem também esse outro lado, entendeu? Os seus eleitores, pode ter uns vagabundão assim também, mas a gente tem muita gente ali lúcido que isso. Então não tenta fazer confusão, não. Outra coisa, também está certo na briga com a mídia aparelhada pelos esquerdopatas, principalmente com os jornalistas da Rede Globo, na indicação de reitor para as universidades federais. Então, uma vergonha aquilo lá dentro, aqueles movimentos estudantis, tudo de cracudo, de coisa assim. Isso tem que acabar, cara. Nós não estamos pagando, não estamos promovendo essa universidade para esses caras fazerem o que eles querem ali, pensando que ali é lugar de lazer. É para estudar, pô. Porém, nesse bololô aí, o que eu estou notando é muito falatório e não tanta eficácia, do ponto de vista ideológico. Bom, então abordei a questão econômica, abordei a questão ideológica, e o seu maior desastre é em termos do jurídico-político. Ele, ao querer governar com os outros dois poderes, o legislativo e o judiciário, está deixando, inclusive, tem mais coisinhas que estão falando aí. Sabe o que ele fez essa última agora? Condecorou o Rodrigo Maia. Aí é fogo, né? O que está querendo com isso? Governar com esses poderes daí? Bom, eu estou fora. Bom, está deixando criar um parlamentarismo branco, em arma do Congresso contra ele. O Columbre falando lá, fez lá uma palestra lá em vários lugares, aquele negócio de rico, né? Ele falando que agora o Bolsonaro ficou desinteressado, então eles estão fazendo tudo.
São eles que fazem a reforma que querem, que não sei o que e tal. Então o Bolsonaro não se mete nisso. Tudo bem. E estão fazendo tudo. Eu já não sei dizer se é contra ele, ou pelo menos contra o meu anseio. Então, os tipos de reforma tributária, não sei o quê, tudo. É isso. Até logo. Logo ele, presidente da República, que fica sempre imaginando o R15, não é assim? O negócio? O R15, ou sei lá o que na mão, né? Uma arma, né? Em suas mãos, e não usa nem uma caneta, que é uma coisa real, né, que ele tem, cheia de tinta na mão. Mas ele está prisioneiro por não poder tanto quanto já pôde, mesmo que a legislação não tenha mudado. A legislação não mudou, ele está ali. Quem não lembra o tempo que o Lula fazia tudo o que queria, e o Congresso apenas obedecia, para rimar, né? Quem não recorda o parlamentarismo branco que serviu de apoio ao então presidente Michel Temer, que teve que abrir mão de ser um presidente propositivo para não perder o apoio do Congresso, que o tirou do Palácio do Jaburu e o colocou no Planalto. Ambos, Lula e o Temer, perderam tudo quando foram vistos e julgados como criminosos. Nos tempos do Bolsonaro, o Congresso e o Supremo Tribunal Federal tomou a rédea na mão dos primeiros momentos, quando o presidente recém-eleito resolveu demonizar a política e o STF e emparedar os parlamentares e juízes, principalmente quando a família Bolsonaro se viu enroscada em rolo com Queiroz. Fora a questão do nepotismo, que eu coloco entre aspas aqui, né, de querer pôr seu filho como embaixador lá nos Estados Unidos. E a contradição dessa no final, ele começar a querer aspirar a ser reeleito. Coisa que ele falou que não queria. Todos eles falam e depois mudam de ideia. Né? Pois é. O poder é brabo. É brabo. Recentemente, para vocês terem uma ideia, o deputado Ricardo Barros, do PP, olha o PP aí, fez uma advertência inusitada para o presidente. Sabe o que foi? O presidente não pode demitir deputado, mas deputado pode demitir o presidente. Disse sem rodeios. O ministro Luiz Eduardo Ramos, além de ter sido até recentemente chefe do Comando Militar do Sudeste do Exército, é amigo do presidente Bolsonaro há 40 anos e foi encarregado de assumir a relação com os parlamentares. A relação do Congresso com o Executivo entrou em nova fase com o ministro Ramos, pois ele está atuando para tentar formar uma base mais firme de apoio no Congresso, fazendo um levantamento de como votou cada deputado e senador, quais os cargos que cada um já tem indicados seus na burocracia do Estado, quais os que querem ainda nomeações. Essa é uma sinalização de que o Palácio do Planalto quer entrar no jogo político mais tradicional. A aprovação do filho do presidente, deputado Eduardo Bolsonaro, para embaixador em Washington, já está sendo objeto de acordo no Senado. Ao mesmo tempo, o poder de veto do presidente da República está sendo colocado em xeque por rebeliões localizadas. A operação de busca e apreensão no gabinete do senador Fernando Bezerra, líder do governo, desencadeou uma reação corporativa que pode gerar boicote de diversos tamanhos, desde o veto ao filho do presidente na sabatina do Senado, o que seria uma declaração de guerra, até a derrubada de vetos do presidente a textos da lei de abuso de autoridade. O que em si seria o quê? Um abuso da autoridade parlamentar. Poxa, ele falou, eu me lembro quando ele falou, não, qualquer pessoa que esteja, até eu, até não sei o quê, filho, não sei o quê. Agora, até um vagabundo desse, presidente lá, do líder do governo dele, lá no Senado, no governo, no Senado, ele aí.
Que é isso? Palhaçada. Envolve. Está em jogo também a possibilidade de vetos. Já em debate na assessoria do Palácio do Planalto a nova lei eleitoral. Oficialmente, ambos os lados assumem teorias republicanas. Eles adoram falar isso. Coisa pública. Meu Deus. Coisa pública porra nenhuma, cara. Coisa privada, da pior privada mesmo. Disse do ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira, na entrevista à Central Globo News. O Congresso tem todo o direito de derrubar os vetos do presidente da República. É do jogo democrático, cada um faz sua função. Disse o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, o porco sem voto, que ontem se reuniu pela manhã com o presidente Bolsonaro. Ele falou, o presidente tem todo o direito de vetar. Nós aprovamos o que achamos melhor para os partidos e as eleições. Melhor para os partidos e as eleições. Não é para o povo, não, hein? Na prática, será preciso encontrar um meio termo para que o Congresso Executivo tenha uma relação harmoniosa sem perder a legitimidade. Bolsonaro chegou à presidência achando que poderia ditar o ritmo da relação política. O Congresso está gostando do papel de protagonista. O mesmo vale para o Supremo Tribunal Federal. Tudo isso que eu estou falando aqui. Bom, o último ponto, nem a versão, porque eu falei das duas coisas, foi de não conformismo na contida oposição, nem na perspectiva que eu tinha de ser situação e na constatação da situação. Agora vamos ver, nem a versão na expectativa de voltar a ser oposição. Vamos devagar. Ou seja, não aspiro a viver na revolta, mas sim no ódio ao mal, na ira divina, na fúria contra o poder do líder político centralizado no seu carisma e na rede de troca de favores desenvolvidos a partir dessa liderança. Ou seja, estou cheio de populismo, cheio, não aguento mais negócio de populismo. Nem de direita, nem de esquerda, não me interessa nada disso. Bom, mas o que isso quer dizer? Eu não aspiro a viver na revolta, tal. Bom, o que isso quer dizer? Não quero ficar me manifestando a fim de retornar a cuidar de mazelas, tentar encaminhar idiotas indiferentes, indolentes para se indignar, isto é, de ter repulso e desprezo pelas elites políticas, econômicas e ideológicas. Já pensou? Só vou viver fazendo isso. Então, se eu tivesse como lá na religião, vai ficar ministrando de orelha, cara que está desempregado, cara que está ferrado, cara que está... E a outra coisa, qual é? Ficar botando pilha para o camarada ficar... Porque ele não entende nada, não sabe nem nada. A maioria das pessoas não sabe nada do que está acontecendo no país. Aí eu tenho que trazer o cara para se indignar primeiro. Eu estou cheio de 75 anos, não dá não. Por exemplo, vou dar um exemplinho para você. A de me manifestar indignado em termos de revolta, bem como de náuseas, de vômitos, né? Ao assistir à reforma eleitoral, à votação do fundo eleitoral pelos nossos deputados, aí eu escreveria assim, quer ver? Tal qual ratazanas que cruzam as ruas ao anoitecer. Assim se comportam os 300 parlamentares que agem sorrateiramente, traindo os maiores anseios da população em benefício próprio, enquanto o porco sem voto do Rodrigo Maia se arroga o direito de fazer o que lhe convém por ser o presidente da Câmara dos Deputados. Estes agem traiçoeiramente pelas costas de seus eleitores, elaborando leis que os benefícios do tipo farinha pouca, meu pirão primeiro, com uma obscena caixa 2, livrando-os das punições a que deveriam se submeter e penalizam o povo. A pessoa faça um discurso desse, aí quem sabe eu toco alguma coisa, o cara fica indignado com isso. Não, já estou cheio disso. Eu pensava que eu ia ser situação agora para a gente construir esse país, cara. Não quero ficar batendo boca, nem ficar defendendo quem bate boca, cara. Mas o que eu quero mesmo é me manifestar no ódio ao mal contra o populismo, que não conjectura a necessidade de se fechar o Congresso e o Supremo Tribunal por um ano, a fim de renovar os seus quadros,
Não é admissível querer governar com essas ratazanas. E mais, os generais no governo não são para garantir o não impeachment, hein? Será que só foi isso? Você botou os generais só para garantir que você não vai ser jogado para fora? Ó, mereceu o vaso, hein? Mereceu o vaso. Vou dar um exemplo nesse sentido. Por exemplo, enquanto o Sérgio Moro, para mim, é o candidato ideal por enquanto, à presidência da República para 2022, ele não está afirmando que quer isso aí, né? Eu talvez não possa, sei lá. Se pode presenciar o partido político Podemos, tem um partido político chamado Podemos, crescer na esteira do afastamento do partido do Jair Bolsonaro, que é o PSL, do próprio Jair Bolsonaro, naquelas bandeiras de combate à corrupção, à defesa do Lava Jato, inclusive onde se retirar a assinatura do requerimento da criação da CPI dos tribunais superiores, principalmente do Supremo Tribunal Federal, que é conhecido pela Lava Toga. O partido Podemos virou segunda bancada do Senado e quer crescer na Câmara. Álvaro Dias, que é o líder do Podemos, né, como candidato à presidência da República, eu me lembro, foi o que mais se destacou entre os presidenciáveis. Eu me lembro que ele falou ainda há pouco que ele estava metendo a mão na Mega Sena. Eu acredito nisso. Bolsonaro, faça o seu papel, que o povo lhe incumbiu. Não queira mais. Sai em 2022 adorado por ter sanado a corrupção no país e impedido a volta do Lula ou de qualquer um seu semelhante, que é tudo porcaria mesmo. Sinto muito, mas não vou ficar escrevendo mais sobre política. Sabe por quê? Na essência, eu vou ficar me repetindo. Eu detesto me repetir. Sou igual o meu guru, meu Messias, meu mestre. Não detestava se repetir. E na hora que fazia aquelas obras lá, a rua dele tinha que ter saída, não tinha que bater e voltou, não existia isso, né? Para isso, basta ver a multidão de artigos e livros que eu já escrevi, bem como vídeos, áudios, está tudo se exposto no site www.centroculturalparadisíaco, sem acento nenhum.com.br. Adeus, a não ser que a política se transforme em algo positivo. Ficou claro, quer dizer? Hoje, por exemplo, dormi apenas 2 horas, 3 horas, sei lá. 3 horas. Dormi 3 horas. Fui dormir às 8h30, eu acho. Acordei às 11h30. Fiquei trabalhando até agora, que nem um desgraçado. Mas me senti ótimo, sabe por quê? Não estava fazendo nada de política. Porque o que acontece? Quando eu abro o jornal, quando eu vejo aí essas coisas, qualquer coisa na internet, só tem crime, não é isso? Desgraça, coisa de política. É só isso, cara. Eu comecei a propor aquelas áreas, 18 áreas de conhecimento, política é uma coisa só, e ele teria que ser de qualidade. Né? Eu queria fazer o quê? A cultura revolucionária messiânica. E não ficar debatendo sobre a cultura que existe aí. Pô. Então, eu estava me dedicando muito agora, estou escrevendo coisas sobre um filme, né? Fazendo, entre aspas, uma resenha do filme. Né? Então, assim, me dá mais alegria, porque aí a gente pode repensar sobre as coisas, e coisas do mundo, não precisa ser simplesmente o tempo todo falando sobre política. Aí tem que se falar de Deus, de mundo, de homem, né? Do próprio Messias, religião, olha quanta coisa que a gente tem que falar. A gente fica, felicidade, cidade, qualquer coisa, a gente fica batendo na tecla o tempo todo. Eu já estou de saco cheio. Se você pegar ali, formação de opinião meu, é uns troços grossão, mas se for ver lá, tudo a maioria é política. Eu não quero mais, estou me repetindo. Como eu falei aqui ainda há pouco, eu disse assim, Bolsonaro fica aqui, cuidando que nem Jânio Quadros.
Só que tem que ir na briga de galo, mas é outra briga. Entendeu como é que é? Daqui a pouco ainda bate boca com o defunto. Aí levanta lá o pai, diz que o pai do cara não é não sei o quê. Daqui a pouco pô. O que tem que ser feito, porque não dá para governar com esses dois poderes que estão aí. Não dá. Esquece isso que não dá. Você está querendo, está na cara que você está querendo fazer isso. Então aí daqui a pouco você vai aparecer como pode até ser reeleito, né? Jogando dessa maneira, pode ser reeleito. Mas eu não vou dar meu votinho, não. Vou procurar outras coisas. Eu gostaria, por enquanto, o que eu tenho na cabeça é esse. É o Sérgio Moro. Ele pode ser um Podemos mesmo. Não sei o que é isso. Eu não entendo direito aqui o negócio, não, mas pode ser. Só não falo do Novo. O Novo parece ter algumas características interessantes, mas aí tem banqueiro no meio. Eu não gosto desse pessoal, entendeu? Então não sei direito assim. Isso é uma coisa para a gente ver no futuro. Ou quem sabe, se aparecer o General Culhão, pode ser. O General Culhão pode ser um cara bom. Só que não aparece. Acho que no governo, no exército, nesse lugar, não tem ninguém com culhão. Quer dizer, deve ser isso. Né? Para bater o pau na mesa, dizer assim, tem que ser assado, papá, papá. Mas falar a coisa certa também. Porque falar a coisa errada é um ditador de porcaria. Né? Eu não sei se alguém quer falar alguma coisa. E aí, nas 7 horas, a gente vai continuar com a Bíblia do século XXI. Já fizemos a Bíblia do século I. Hoje vou falar da Bíblia do século XXI. Na próxima vez faço o curso Bíblia do século XXI. E aí encerra a introdução. Aí depois eu começo com Deus, com o mundo, entendeu? É assim que é isso. E deixamos aí para escolher. Eu já vou avisar e vou tornar a avisar às 7 horas. Eu vou tentar botar uma listagem de filmes em cada período. A gente começou falando, vamos dizer assim, pelas camadas, entendeu? Nem sei se foi pelas camadas, acho que por degraus, eu acho. Princípios. O que você colocou agora Mas no princípio, mas eu equacionei, que eu estava falando no nível mais de... Bom, de qualquer maneira, eu vou ver se boto aí, pelo menos para a gente ter uma votação para o mês que vem aí, que é o mês de outubro, né? Uhum. Então, pelo menos vou botar umas 4 áreas aí vocês decidem o que querem, porque eu preciso, porque não dá. Esse negócio assim, você não pode escolher agora e pensar que vai ficar tudo... Não, eu tenho que ver o filme, escrever todas as coisas, botar bem na cabeça. Cara. Na época que eu escolhi esses filmes, né, tem um significado que eu escolhi os filmes, tá certo? Mas agora, para fazer uma resenha, eu preciso ter os detalhes. Então, eu preciso ver o filme. Você vê, eu estou me dedicando a esse filme, talvez, escrevendo ele, né? Redigindo a lápis. Hein? Depois vai para a fase de digitação. Só esse a lápis aí, eu já devo ter gasto aí, no mínimo, umas 6 horas. No mínimo, só para... São 50 minutos, por aí, menos um pouco. 50 minutos, gasto aí umas 6 horas para fazer isso, não é brincadeira. Né? Depois é para digitar outra coisa também, porque eu sou catamilho, então outra confusão. E depois ainda eu tenho que entregar esse filme para o Juliano botar na internet, porque esse filme não adianta você ficar procurando na internet. São filmes que eu tenho aí, uma boa parte deles não tem na internet. Nem o Pássaro Azul. O Pássaro Azul tem, mas não podia botar na... Então, assim, esse processo todo ele é muito demorado, entendeu? Então, eu peço que vocês... Então, o filme de domingo já está valendo. O filme de domingo já está valendo, fechou, porque só tinha só o que a Ana falou aí. Então, vai ser porque essa aí. coisa é muito dinâmica, né? Tem que ser. Tem que ser. Tem que ser. Eu peço para vocês verem o filme também. Não pode ficar sem ver o filme. Porque senão não pega a ideia toda. Né? E eu quero fazer umas coisas que vocês não sabem o que eu quero fazer. Eu quero, assim, ajudar vocês numa formação, em prestar atenção em várias coisas. Vocês vão ver só como é que eu faço. Então, por favor, me acompanhe, me siga, pô.
vou falar uma palavra assim que é chata, me obedeça, pô. Vocês obedecem tanto essas diretrizes que vão aí sem sentido nenhum, só porque vocês ficam com medo quando morrer vai para o inferno. Pô, cara, me segue, pô. Né? Pô, tudo encagaçado. Né? Tô falando mentira, não? Sei. Cada um tem a sua cabeça. Tá certo. Vamos lá, então. Ó, 7 horas. 7 horas. E já vou botar as coisas aí. Eu não vou perder meu tempo, não. Vou botar logo as coisas para vocês começarem a votar. É chato porque fica isso na frente, aí isso que a gente fez aqui já vai lá para baixo, entendeu? Esse é um problema. Aí o cara que já não viu também acaba não vendo nada. Eu espero que as pessoas que não viram vejam isso aí. Eu estou encerrando para a pessoa saber, ó. Estou encerrando aí, não sei por quanto tempo, só se der uma virada aí na política, acontecer alguma coisa que vale a pena. Senão, ó, chega, falei demais, troca, mas a essência é a mesma coisa. Mesma coisa. Trocou-se o deputado todo, não adiantou nada, pô. Mesma coisa. Certo? E o Bolsonaro é melhor que o Lula. Se fosse algum dia para votar entre os dois, ainda votaria no Bolsonaro de novo, para tirar o Lula, entendeu? Mas que o Bolsonaro é o cara, eu já falei que não é. Bolsonaro, você está limitado. Cumpre aquela coisinha. Não quer ser reeleito, não precisa fazer nada, pô. Tu já está agora querendo se juntar, condecorando o Rodrigo Maia, pô. Tu tá maluco, cara? O cara tá todo enferrado aí, tá todo com processo em cima, com coisa, você querendo botar o... chega. Chega. Chega.